Olá, meu nome é Jomel Francisco dos Santos, sou médico veterinário e professor do curso de Medicina Veterinária do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas. Dando continuidade às aulas de semiologia médica de ruminante, hoje vamos abordar a semiologia do sistema cardiovascular. Então, vamos falar primeiramente do exame clínico, O exame clínico que é composto pela resenha, que é a identificação do animal, a anamnese, o qual nós vamos trazer os dados do histórico que levou o animal a estar enfermo, o exame físico, no qual nós vamos utilizar dos órgãos do sentido para examinar esse animal e coletar os sinais clínicos, porque os sintomas na medicina veterinária são o proprietário que nos vai relatar, ou o tratador, quem está acompanhando esse animal na hora da anamnese. Os exames complementares que também vão nos trazer informações valiosas para juntarmos as outras informações coletadas no exame clínico e junto com isso tudo nós vamos juntar essas informações para chegar ao diagnóstico, que é o que nós precisamos saber diagnosticar corretamente para poder tratar corretamente e chegar ao objetivo do clínico veterinário, que é a cura do animal doente. Partindo do princípio da resenha, a identificação do paciente, coletamos informações tradicionais. Então, saber se é qual a espécie e qual ruminante que é, se é bovino, ovino, caprino, balino, qual que é a idade desse animal. É importante saber isso, ou por escrituração zootécnica, ou também avaliação pela dentição do animal, pelo número de aparições, tá certo? O sexo do animal, porque tem enfermidades de cunho só feminino ou só masculino. A raça do animal também tem questão de importância para a predisposição de algumas enfermidades. E o uso ou função desse animal, é importante saber também se é um animal de aptidão leiteira, se ele está sendo utilizado para isso, se ele é animal de corte, se ele é utilizado na tração. Essas informações elas já vão nos dar um norte para saber o que está acontecendo com esse animal, Porque dependendo da característica dele, da sua descrição, pode levar ao indício de alguma enfermidade de cunho característico a essa identificação dele. E logo depois temos a anamnese, que é o histórico do animal, e aí nós buscamos ela em dois momentos. O histórico atual, que vai estar baseado na queixa principal, que o tratador, a pessoa que veio nos procurar para atendermos esse animal, vai nos relatar. Aí nós temos que perguntar dessa queixa principal, há quanto tempo, a evolução desse caso, há quanto tempo que está acontecendo isso, que ele vem apresentando esses sintomas, para ele, sintomas que ele vai nos relatar, mas esses sinais clínicos. Observar a associação com outros sintomas, quais sistemas que estão envolvidos, se teve algum evento diferente para chegar até a apresentação dessa queixa principal, como é o ambiente que esse animal vive. E aqui tem uma coisa importante, muitas das vezes a gente vai examinar os animais em hospitais e clínicas, mas também se a gente tiver oportunidade, e isso é muito bom quando vamos a campo, que a gente pode, além do histórico que o proprietário vai nos trazer, mas a gente também avaliar o ambiente, olhando, inspecionando o ambiente também. Então essas informações do ambiente, se teve alguma alteração no ambiente, transporte, o manejo desses animais, qual que é o manejo nutricional, o manejo higiênico sanitário, se o animal é feita a desverminação, as vacinações, o cuidado nas higiene das instalações, Tanto do animal como também eu tenho que coletar as informações do rebanho. Isso é muito importante para que a gente possa coletar essas informações. Além disso, perguntar se houveram tratamentos anteriores, se já teve essa doença no animal e no rebanho. Isso é a história pregressa, o que já aconteceu com o animal. Então tudo isso é muito importante porque na medicina veterinária a anamnese nos traz 50% do diagnóstico. Então a metade do diagnóstico vai estar aqui. Partindo do exame físico, então a gente vai, com nossos órgãos do sentido, coletar informações, os sinais clínicos que esse animal vai estar apresentando durante o exame. A gente começa pelo exame geral, aquele que a gente vai coletar os parâmetros vitais, ou seja, a frequência respiratória, a frequência cardíaca, o pulso arterial, em alguns casos também, dependendo do pulso venoso, a gente pode lançar mão de coletar, a temperatura corpórea, os movimentos ruminais, ou gastrointestinais também, não só ruminais, mas também a motilidade intestinal é importante porque a gente vai saber como é que está dinamicamente todo esse organismo do animal, de forma geral, Observarmos as mucosas e a coloração e TPC desse animal, Isso é muito importante aqui nos casos de doenças cardiovasculares, porque vão ter bastante alteração nesse caso. O comportamento do animal, se ele está apático, se ele está agitado, se ele está agressivo,
a atitude, se esse animal se encontra, qual que é a postura dele, o animal está em estação, o animal está em decúbito, qual decúbito, é external, lateral, tá num aspecto comatoso, tudo isso a gente tem que avaliar, tá? Observar de forma geral o tórax e o abdômen do animal, e aí coletando informações, né, nos sinais clínicos de sons, alterações de sons nos órgãos, se tem presença de efusão de massas. Então tudo isso a gente vai coletar durante esse exame físico por meio da inspeção, palpação, tá certo? Auscultação, muito importante aqui nesse momento. Na pele e tecido cutâneo também a gente vai observar por meio da inspeção e palpação se tem regiões com edema, se o edema é localizado ou generalizado, ou seja, se o animal está em anasarca, a cor dessa pele e do tecido, né? A temperatura que se encontra, se está com extremidades frias, com extremidades mais quentes. Muito importante todos esses dados serem analisados. Aí a gente vai partir para o exame especial ou específico, aquele relacionado à queixa principal. E no nosso caso é uma enfermidade cardiovascular. Então essa inspeção mais detalhada precisa ser feita com mais cuidado, né? Observar edemas na região submandibular ou edema de Ganache, que é muito comum em pequenos ruminantes, no caso de hemoncose principalmente. Edema de barbela também com alguns problemas cardiovasculares. Edema em membros, acúmulo de líquidos locais generalizados, ascite, né? Em grandes ruminantes também a gente observa muito. E aqui nesse animal, por exemplo, um pequeno ruminante, você vê que essa região submandibular ela está com alteração. Aqui a evidência a gente pode observar que tem esse aumento de volume, essa papada que é bem comum quando os animais estão acometidos com essas verminoses gastrointestinais. Nessa outra imagem a gente vê aqui o engurgitamento da veia jugular, demonstrado por essa seta. E essa chave aqui também mostra esse edema external de barbela, né, dessa vaca que foi intoxicada por Tetraples acutifólia. O animal aqui com aumento de volume bilateralmente, e isso aqui só para mostrar que quando eles têm acúmulo de líquido também na inspeção a gente pode observar. É importante também fazer a palpação, tentar delimitar, observar se é líquido mesmo na cavidade, fazer prova de onda, balotamento. E nos casos de acúmulo de líquido peritoneal, nos casos de ascite, é importante fazer a abdominocentese para fazer a avaliação desse líquido peritoneal e determinar como está a gravidade dessa cavidade abdominal e qual será o diagnóstico e prognóstico desse paciente. Ainda observar os grandes vasos, né, principalmente nesses animais de aptidão leiteira. A gente vai observar a veia epigástrica superficial cranial, também conhecida como veia mamária. A gente observa se ela está com algum engurgitamento maior. Quando o animal está em lactação, ou tem vacas que frequentemente ela já está assim, isso fisiologicamente, mas você tem que observar, inspecionar e palpar se não tem um local mais endurecido, um local que, por exemplo, em locais que fazem aplicação de ocitocina, né, se tem algum trombo ali, uma tromboflebite, tá certo? Observar também, falando de grandes vasos, a gente tem que inspecionar e observar a veia jugular. E quando ela está muito evidente, né, quando você palpa, você faz o garroteamento e ela fica ainda com esse sangue persistindo numa determinada região dela, né, é chamado de pulso venoso jugular positivo. Ou seja, isso é patológico, porque ele deveria ser negativo, porque o pulso jugular ele tem que voltar totalmente para o coração. Mas quando você pressiona e nessa parte distal ao dedo do examinador, ele retorna, principalmente nessa região média ali cervical, isso está mostrando que está tendo refluxo sanguíneo. Então pode ter um mau fechamento das válvulas atrioventriculares ali, no caso a tricúspide, ou uma insuficiência cardíaca congestiva direita, alguma coisa que está fazendo com que esse animal tenha esse refluxo sanguíneo. Então isso é um indicativo também de um problema cardiovascular. Pulso jugular positivo, né? Pulso venoso jugular positivo, esse é o achado. Na palpação também é muito importante que a gente observe, né? Porque a gente vai fazer a inspeção juntamente com a palpação e vamos palpar para ver a questão do pulso arterial. Esse pulso arterial ele tem que estar semelhante à frequência cardíaca. Então é sempre importante avaliar os dois e observar se tem diferença ou não. Mas ele vai ter sempre mais ou menos a mesma frequência que a frequência cardíaca. O pulso arterial em bovinos a gente pode observar na artéria coxígea mediana, ou seja, na região da cauda, artéria facial, artéria submandibular, tá certo? Na região cardíaca, em animais mais magros, pequenos ruminantes, você pode colocar e você vai sentir esse pulso
arterial também ali, você vai sentir a frequência cardíaca, você já começa a sentir, né? Então você vai observar a frequência, o ritmo e a intensidade desse pulso, como é que está. Observar o frêmito pericárdico, você pode observar também nessa palpação, nessa região cardíaca, se esse frêmito pericárdico você está conseguindo sentir com evidência, isso pode ser indicativo de uma pericardite traumática, né? Devido ali o problema no pericárdio. E associar sempre a frequência cardíaca, como é que está essa frequência cardíaca. A percussão dolorosa, a gente observa fazer percussão na região torácica, ali, região cardíaca, mediastínica, para observar principalmente nos casos que o animal tem pericardite traumática, ele vai ter uma maior sensibilidade. Nesse animal a gente também observa ali, nessa região peitoral ali, esse edema maior de barbela aí, tá certo? E a auscultação, ela é muito importante, é um dos principais exames do sistema cardiovascular, porque nós vamos trabalhar auscultando a bomba propulsora do sangue, né, que é o coração. Então, na auscultação, por meio de um estetoscópio ou fonendoscópio, nós vamos localizar nos locais indicados anatomicamente, mais audíveis para a ausculta do coração, tanto no antímero esquerdo quanto o direito, vai depender dos focos que nós queremos observar. Mas nós vamos observar da auscultação a frequência cardíaca e os ritmos cardíacos, se esse animal está com ritmo normal ou está com alguma arritmia, os ruídos anormais que pode estar ocorrendo, né? Sopro quando tem algum distúrbio nas válvulas atroventriculares ou semilunares, você pode ouvir esse sopro, esse refluxo de sangue, e o Rossi também, os Rossi que você pode observar na questão do Rossi pericárdico, quando ele está ali com algum problema na sua lubrificação ou alguma inflamação, infecção. Sempre associar a auscultação cardíaca, né, a associação do sistema cardiovascular com a auscultação pulmonar, né? Porque os sons pulmonares, muitas das vezes as enfermidades vão ter relações na ausculta cardíacas e pulmonares. E os focos de auscultação cardíaca, aqui da espécie bovina, a gente observa nessa imagem, no antímero esquerdo, a gente vai observar o famoso PAN, né? Focos pulmonar, aórtico e mitral. O foco pulmonar é aquele que está entre o terceiro ou quarto espaço intercostal esquerdo, abaixo do foco aórtico. Então você vem com o estetoscópio por trás do braço do animal ali, do membro torácico esquerdo, e você posiciona e você vai encontrar o foco pulmonar. Mais acima dele tem o foco aórtico, entre o terceiro ou quarto espaço intercostal esquerdo também, mas aí é mais abaixo da articulação escapulohumeral, né? Também a gente observa o foco mitral, que ele está um pouco mais caudal que este, entre o quarto e o quinto espaço intercostal esquerdo, entre a região do olecrano e a articulação escapulohumeral. E no antímero direito a gente observa o foco tricúspide, que vai estar localizado entre o terceiro ou quarto espaço intercostal direito, entre o olecrano e a articulação escapulohumeral. É importante, sempre que possível, avaliarmos os dois antímeros, porque tem algumas enfermidades que elas vão ter mais alterações no antímero direito, por exemplo, né, como nos casos de endocardite bacteriana. E a frequência cardíaca normal de ruminantes adultos, de acordo com as literaturas vigentes e mais utilizadas no nosso país, a gente observa, né, que bovinos ele tem uma frequência de 60 a 80 batimentos por minuto, caprinos de 95 a 120, ovinos de 90 a 115 e bubalinos de 54 a 57. E lembrar que animais mais jovens, eles sempre têm, devido ao metabolismo mais acelerado, eles têm essa frequência mais alta fisiologicamente. Os sinais clínicos geralmente associados às enfermidades cardiovasculares, né, mais frequentemente encontrados são tosse, dispneia e taquipneia. Lembra que eu falei que muitas alterações respiratórias estão associadas também a problemas cardiovasculares. Intolerância ao exercício, o animal ele fica relutante a se movimentar, a fazer exercício, a fazer atividade física, né, a ter uma maior atividade. O animal fica com uma fraqueza episódica ou pode passar um tempo mais com um aspecto mais débil, mais fraco. Ele fica com cianose, isso também pode influenciar na questão da devido à oxigenação deficiente, né, deficitária que está ocorrendo com ele, com algumas hemoparasitoses, por exemplo. Edema subcutâneo, edema generalizado, né, anasarca também, quando você observa. Acúmulo de líquido, ascite, né, líquido peritoneal, pulso jugular positivo, como também a gente observou, né, sons cardíacos anormais quando tem algumas alterações ou de sopro ou de Rossi, né, na questão do coração.
Depois do exame físico, vamos para os exames complementares e os mais indicados para as enfermidades cardiovasculares. Temos a radiografia, tanto torácica e abdominal, no caso de suspeita de alguma tumoração, alguma massa, alguma neoplasia, enfim, alguma outra enfermidade que necessite esse exame radiográfico. Eletrocardiografia ou ecocardiografia com problemas específicos do coração, aferição da pressão arterial sistêmica, né? A ultrassonografia é um diagnóstico, né? Um meio diagnóstico muito utilizado, muito útil e até um recurso relativamente barato que a gente pode utilizar na clínica de grandes animais, principalmente nos casos de retículo pericardite ou peritonite traumática, já vai nos ajudar bastante no diagnóstico e prognóstico desses animais. Na patologia clínica, de primeira mão, a gente observa logo a realização do hemograma, né? Principalmente nos casos de hemoparasitose, quando você faz pesquisa de hematozoário. A bioquímica clínica, a função hepática, a função renal, dosagem de enzimas como a CK, LDH, outras provas bioquímicas são muito importantes. Como eu falei do hemograma aqui também, não só evidenciando a questão da hemoparasitose, mas toda a composição do hemograma, né, série vermelha, série branca, vão nos dar achados que são extremamente importantes para o nosso diagnóstico dessas afecções. E a análise de líquido cavitário, né, a pericardiocentese, no caso de problemas pericárdicos, né, quando você tem alguma suspeita de alguma pericardite. E também lembrar da abdominocentese, que ela também pode estar relacionada aí nos casos de aumento de líquido abdominal. Com toda a reunião desses achados, dessas informações, da resenha, da anamnese, juntamente com os dados coletados no exame físico e junto com os exames complementares, nós vamos chegar ao diagnóstico desse animal e com o diagnóstico correto, podemos instituir um tratamento correto e chegar ao nosso objetivo enquanto clínico veterinário, que é a cura do nosso paciente. Então, pessoal, essa foi a literatura utilizada para a produção dessa aula e é recomendada para os estudos. Encontro vocês na próxima aula. Até mais, pessoal!